Hoje nós estaremos lendo o capítulo 4 do livro de Apocalipse, tá? Nós estaremos trazendo um tema, uma porta aberta, hein? Nossa irmã Raquel, ela vai estar aí compartilhando, alguns versículos com a igreja, se for possível, para que a igreja também possa estar acompanhando. Nós sabemos, queridos, que pregar no livro da Revelação, nós precisamos estar buscando muito Deus. Nós sabemos que quando nós chegamos no livro de Apocalipse, nós temos algumas vertentes, né? Por exemplo, nós temos três vertentes, três caminhos doutrinários, né? Uns creem que a igreja será tirada antes da tribulação, outros creem que a igreja será tirada em meio à tribulação, outros creem que a igreja será tirada após a tribulação. Mas dentro dessas vertentes, nós não podemos deixar de pregar o que cremos, tá? Eu, por exemplo, creio de todo o meu coração que a igreja será tirada antes, mas isso não vai impedir que a gente pregue dentro da palavra de Apocalipse, tá? Então, nós temos aí o capítulo 4 e o versículo 1, tá? Eu vou estar lendo neste momento só o versículo 1, que diz assim: depois destas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvi falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Querido Deus, nosso amado Pai que estás nos céus, nós te adoramos, Pai, pelos louvores entoados, Senhor, nesta noite ao trono. Nós te louvamos, Senhor, ó Deus, pela tua santa e eterna palavra, ora, acabada de ler perante a tua igreja. Ó Deus, e que esta palavra, Deus, que o teu Espírito Santo ministrara ao meu coração, para ministrar a tua noiva nesta noite, que esta palavra seja uma boa semente, Senhor. Uma semente, Senhor, ó Deus, frutífera, ó Deus, que encontre uma boa terra, ó Deus, e que a tua igreja, Senhor, ó Deus, que ouve nesta noite esta tua palavra, aqueles que estarão, Senhor, ó Deus, ouvindo através, Senhor, desta nova modalidade de culto, talvez de um outro dia da semana, que também sejam em todos, ambos abençoados com a mesma, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então eu peço, na verdade, para vocês, na verdade, manter assim, uma atenção em relação à palavra, porque tem cultos que é aquele culto que a gente traz uma intrepidez pelo Espírito, tem outros cultos que ele nos leva para uma palavra mais de ensinamento, tá? O sermão de hoje será assim um sermão expositivo, tá? E o que é um sermão expositivo? Um sermão expositivo é aquele sermão que o Espírito dá ao pregador, a ideia tirada do texto, tá? Nós vamos ficar dentro do texto, e dentro do texto nós recebemos a inspiração do Espírito Santo para pregar na noite, para pregar no momento. Então nós estaremos, na verdade, fazendo esta mensagem expositiva, e essa mensagem expositiva, ela sai assim como uma mensagem de ensinamento, uma mensagem, na verdade, instrutiva para que a igreja possa ser edificada. Amém? O objetivo do sermão desta noite, querido, é fazer a explanação do capítulo 4, livro de Apocalipse, que vai do capítulo 4 primeiro até o versículo de número 11, tá? Porém, se faz necessário, eu trago aqui neste momento que é necessário dar uma breve recapitulada ou uma breve recordação nos 3 primeiros capítulos, para que possamos alcançar o objetivo da mensagem nesta noite. Amém?
Então, nós vamos trazer assim este breve relato. Ele vai ser assim um relato bem resumido, porque não há tempo para que a gente possa fazer tudo isso, mas eu espero que o Espírito Santo possa estar assim conosco, nos abençoando. Nós sabemos que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo dada a João. E quem foi João? João foi o discípulo amado, foi aquele discípulo que foi chamado ainda jovem. Ele tinha por volta de 22 a 24 anos, quando ele é chamado. E ele passa a servir a Jesus em toda a sua caminhada. Jesus, na verdade, esteve com João, com os outros discípulos, ensinou todos eles. E João, ele fica ali depois que Jesus morre, ressuscita, sobe para os céus. João fica defendendo o evangelho, João fica pregando a palavra de Deus. E João, na verdade, que é este discípulo amado, ele é o mesmo João que ele é asilado, ele é exilado na ilha de Pátimo, tá? Pelo imperador Domiciliano, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que ele dava acerca de Jesus. Bom, ele não foi preso por nenhum delito, mas a prisão de Jesus, quando ele é levado à ilha de Pátimo, que ele fica ali encarcerado naquela ilha, ele vai justamente por causa da palavra de Deus e pelo testemunho forte que ele falava de Jesus. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, no 1 até o 8, nós temos um breve relato do que vai ser tratado na revelação de Apocalipse. Nós temos ali um breve relato. João, ele começa, na verdade, no capítulo 1 do livro de Apocalipse, ele dizendo, na verdade, o que iria acontecer, o que ele queria passar através da revelação. Ele diz no capítulo 1 que esta revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, ou que em brevemente devia acontecer pelo seu anjo, e enviou para que fosse notificado a João, o seu servo, quando ele ali estava na ilha de Pátimo. João, ele está dizendo aqui que esta mensagem, ela tinha que ter um endereço. A mensagem, a revelação do Apocalipse, ela tinha que ter um endereço. E o endereço desta mensagem seria, na verdade, as 7 igrejas que estão na Ásia. Esta é o objetivo da mensagem de João, ou melhor, da revelação de Jesus a João, quando ele se encontrava na ilha de Pátimo. A gente percebe que nós estamos aqui dando um breve relato. No capítulo 1 até o versículo de número 12, a gente encontra na verdade, esse relato de Jesus. Já no verso 12, tá? No verso 12 ainda do capítulo 1, a gente tem a primeira visão de João. João ele dá o primeiro relato ali no capítulo 1, mas já no versículo 12, ele vai mostrar, ele vai apresentar, na verdade, a primeira visão. E a primeira visão que João tem, ele vê Jesus glorificado. Ele já não vê aquele Jesus homem, aquele Jesus que o chamou para ser discípulo, apóstolo, mas ele vê Jesus glorificado, passeando entre os 7 castiçais de ouro. Ele vê naquela visão Jesus ali passeando entre os 7 castiçais de ouro, que também esses 7 castiçais representam a igreja da Ásia. No versículo de número 14, João descreve a aparência daquela visão que ele teve com Jesus. A gente pode ler no versículo 14 que ele diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente,
como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Esse foi o Jesus que João viu na sua revelação. Já não era mais aquele Jesus homem, aquele Jesus que sofreu na mão dos homens, né, no Império Romano, mas ele vê agora um Jesus glorificado, um Jesus, né, cheio de glória, de honra. Né, a gente não vai aqui falar sobre esses detalhes do cabelo, né, da sua aparência, porque o objetivo da mensagem desta noite não é esta. Mas a gente percebe que esta mensagem tinha que ter uma direção. E a direção desta mensagem era as 7 igrejas da Ásia. E cada uma dessas igrejas vai receber uma mensagem. Tá, irmãos? Cada uma dessas 7 igrejas vai receber uma mensagem. Ora, uma mensagem de elogio. Outro momento, uma mensagem, na verdade, de repreensão, e outro momento uma mensagem, na verdade, de uma promessa. Nós percebemos aí que dentro da revelação do Apocalipse há uma mensagem, e esta mensagem seria direcionada a 7 igrejas, e cada uma desta igreja receberia, na verdade, uma mensagem. E aí, repetindo, a gente tem aí, né, a mensagem de cobrança, né, a mensagem de repreensão, mas também promessa. Aí a gente vai encontrar, querido, lá no capítulo 2 e versículo 4, a igreja em Éfeso. E quando, na verdade, essas mensagens são entregues, elas vão perdurar para todo sempre. Enquanto a igreja de Jesus estiver aqui na terra, mensagem às 7 igrejas da Ásia vai servir também para retratar a igreja do momento presente. Amém, irmãos? Quando nós lemos as mensagens entregadas à igreja, e quando cada uma dessas mensagens é pregada, a igreja do dia presente, ela se identifica. E a igreja de Éfeso vai ser cobrada sobre o primeiro amor. A gente vai ver aqui no capítulo de número 2, versículo 4, que esta igreja ela vai ser, na verdade, cobrada. E qual foi a cobrança que Jesus fez, na verdade, a ela? Jesus, ele descreve, mas no capítulo 2, versículo 4, ele diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste teu primeiro amor. E aí, o que é que Jesus estava dizendo para esta igreja? Jesus disse que esta igreja era uma igreja que ele tinha conquistado com o sangue dele, que tinha comprado por um bom preço, mas ela tinha esquecido o primeiro amor. Na verdade, nem deveria existir esta palavra primeiro amor. O nosso amor a Cristo, ele deve ser eterno. Nós devemos ter gratidão a Deus por toda a vida que nós vivemos. Nós precisamos amar a Deus. E amar a Deus por qual razão? Pelo grande benefício que Ele fez por mim, por cada um dos irmãos que se faz presente aqui, e aos irmãos que me ouvem neste momento por este aplicativo. Porque foi diante deste grande amor de Deus que Ele dara Jesus para que morresse por nós, para que nós fôssemos livres da condenação eterna. Então nós não podemos esfriar o nosso amor. E quando Deus, por Jesus Cristo, se direciona à igreja em Éfeso, Ele está dizendo: olha, eu tenho contra ti algo muito sério. Porque vocês deveriam me amar eternamente, mas o amor de vocês se esfriaram. O amor de vocês se acabaram. Vocês já não me amam mais como vocês me amavam no começo. E aí ele cobra, na verdade, da igreja de Éfeso, o primeiro amor. Talvez nesta noite o Senhor também se direciona a mim e a você, que nós também precisamos viver o primeiro amor. Nosso primeiro amor é tão gostoso,
Nosso primeiro amor era tão bom. Nós acordávamos na madrugada, nós subimos para os montes, nós fazíamos evangelismo, nós não parávamos de falar de Jesus, nós pregávamos a todo instante, andávamos pelas ruas cantando hinos de adoração e louvores, mas hoje muitas das vezes somos sufocados como na parábola do semeador. Então ele cobra na igreja de Éfeso, na verdade, o primeiro amor. A gente observa também lá no 2:10 e ele vai falar sobre a igreja em Esmirna. E a igreja de Esmirna que é exortada a se manter fiel diante da tribulação e das sérias perseguições que viria a ela. A Bíblia diz que Jesus ele é onisciente, ele conhece o amanhã da igreja, da Sexta Igreja Batista Belém. Ele conhece o amanhã da igreja dele na terra. E a gente percebe, querido, que aqui no capítulo 2, versículo de número 10, a gente encontra, na verdade, ele se direcionando através da revelação à igreja que está em Éfeso. E ele disse, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se a igreja em Sardes, na verdade, recebe esta palavra de motivação do Senhor Jesus Cristo, dentro daquela revelação entregada a João na ilha de Pátimo, esta mesma mensagem chega a mim nesta noite, esta mesma mensagem chega à igreja nesta noite, dizendo, não temas, não temas. Aquilo que pode fazer o homem, porque o homem pode até machucar a nossa carne, tirar algo precioso nós, mas não pode tirar o nosso nome que está escrito no livro da vida. Então, quando ele se direciona à igreja em Esmirna, ele está exortando a igreja, ele está dizendo, se mantenham fiel, seja infiel, porque se você for fiel até a morte, você vai receber em recompensa a coroa da vida que está reservada para vocês. Aleluia. Quando João está recebendo esta mensagem, a gente encontra também a igreja em Pérgamo. E qual foi a mensagem que a igreja em Pérgamo recebeu? Ela é repreendida. Ela é repreendida devido à associação com o Estado. Ela é repreendida em dar ouvido a doutrinas de Balaque e de Balaão. Versículo de número 2, 14, a gente vai encontrar, na verdade, esta palavra que diz assim, olha, da igreja de Esmirna. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá o que segue a doutrina de Balaão, e os que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Então a gente percebe, queridos, que esta igreja ela é repreendida pelo Senhor, tá? Para que, na verdade, ela pudesse ser corrigida e se colocar no lugar de igreja. A igreja em Tiatira recebe uma outra mensagem. E qual é a mensagem da igreja em Tiatira? É repreendida devido à idolatria. A igreja estava vivendo um momento idólatra. E aí a igreja é repreendida. A igreja em Sardes é exortada, na verdade, a ser vigilante. Capítulo 3, versículo de número 3, a gente encontra essa exortação, tá? Quando o anjo se direciona à igreja em Sardes e diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-te e arrepende-te, e se não vigiares, verei sobre ti como ladrão, e não saberá a qual hora sobre ti virei.
Jesus aqui, ele está dizendo à igreja que a igreja deve estar vigilante, que a igreja deve estar preparada para se encontrar com Ele, para viver momentos felizes com Ele. Então, a igreja em Sardes aqui, ela é exortada a estar vigilante, a estar com suas lamparinas acesas, para que em todo tempo possa encontrar o noivo, dando glória a Deus e aleluia. A igreja em Filadélfia, ela é uma igreja que ela é elogiada. Ela recebe um elogio por guardar a palavra. Era uma igreja que se debruçava na palavra. E isso está no capítulo 3, versículo de número 8. A gente pode observar quando o Senhor se direciona à igreja no capítulo de número 3, versículo 8. Diz assim: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tenho pouca força, guarda a minha palavra, e não negaste. Então, esta igreja, ela é uma igreja que, na verdade, ela recebe, nesta revelação, o elogio, de guardar, na verdade, a palavra do Senhor. A igreja em Laodiceia, que é também a última igreja, ela vive desde 1954, já no tempo da Reforma, até a volta de Cristo. É esta igreja, Laodiceia, que ainda estamos vivendo este período, esta era da igreja em Laodiceia. Tá? E esta igreja em Laodiceia, ela é repreendida pelo orgulho, que na verdade é a igreja dos nossos dias. A igreja dos nossos dias, ela tem a característica da igreja de Laodiceia. A gente percebe no capítulo número 3 e o versículo de número 17, que diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas, porém, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e veste brancas para que vista, e não apareça a tua vergonha, a tua nudez, e que haja os olhos, e que unja os olhos com o colírio para que veja. Nós, diante do tempo presente que estamos vivendo, nós estamos, na verdade, vivendo uma igreja orgulhosa, uma igreja que, na verdade, não tem buscado o Senhor como deveria buscar. E o Senhor aqui repreende a igreja aqui, na verdade, para que ela pudesse se arrepender. A igreja em Laodiceia é esta igreja que nós estamos vivendo nesses dias. Aí chegamos, na verdade, no ponto crucial, que é o ponto da mensagem. Depois que João, na verdade, ele revela ali a mensagem entregada às 7 igrejas da Ásia, ele chega no capítulo 4 e ele diz: depois destas coisas, depois que a mensagem é entregue às 7 igrejas da Ásia, João diz que depois destas coisas ele olha, e eis que estava uma porta aberta. Estava uma porta aberta. E esta porta estava aberta onde? Céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvi falar comigo e disse: sobe aqui, e te mostrarei, ou mostrar-te-ei, as coisas que depois desta deve acontecer. Alguns irmãos, alguns teólogos dizem que aqui no capítulo 4 acontece o arrebatamento da igreja. E nós estamos vivendo tempo em que as profecias estão cumpridas. E nós estamos vivendo tempo em que a igreja, na verdade, ela já recebeu, todas as 6 igrejas já receberam a mensagem. Nós estamos vivendo a última igreja na terra.
Nós estamos vivendo a igreja que na verdade será arrebatada. Nós estamos vivendo a igreja em Laodiceia. Mas diante, na verdade, do orgulho da igreja, o Senhor, na verdade, está pedindo para que esta igreja se dobre, para que esta igreja busque a Ele, porque João diz que depois de ser entregue estas mensagens, ele olha e vê uma porta aberta, e com esta porta aberta, ele ouve uma voz que diz: sobe! E na verdade, esse sobe aqui não está destinado só a João, mas está destinado à igreja que está sobre a terra. E ele diz: sobe, porque depois destas coisas eu irei mostrar a vocês o que há de acontecer. Aleluia! Glória a Deus. E aqui, irmãos, nós estamos vivendo, como eu disse na mensagem anterior, na verdade, assim, no ponto de vista profético, nós estamos começando a viver o princípio de dores na terra. E a igreja precisa se despertar para isso. As notícias que nós temos recebido, que são as notícias terrenas, são notícias tenebrosas, notícias difíceis, notícias de fome. E aí João, ele ainda continua no versículo de número 2, que ele diz: e fui arrebatado, eu fui tirado. João está falando aqui de um arrebatamento. João está falando aqui de um levado para os céus. Porque a porta estava aberta para a igreja. A porta estava aberta para João. Depois das mensagens entregues, a Bíblia diz aqui que ele foi logo arrebatado. Ele diz em espírito, que simboliza aqui o arrebatamento da igreja. E eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, uma pedra reluzente, uma pedra brilhosa, uma pedra transparente, uma pedra muito linda. Ele diz que era semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do seu trono, e era semelhante à esmeralda. Nós não temos palavras humanas para demonstrar essa tão linda visão que João tem, na verdade, quando ele recebe a chamada. Nós não sabemos o que nos aguarda, o que aguarda a igreja, de tão lindo que é no céu quando chegarmos lá. Aleluia. Versículo de número 4 diz que ao redor do trono havia 24 tronos. Ao redor do trono que ele viu, havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroa. Quem são esses tronos? Quem são esses 24 anciões? Os estudiosos da Bíblia, nós entendemos através da leitura da Bíblia que ali havia 24 assentos. E aqueles 24 tronos tinham 24 anciões. E a gente pode meditar que 12 seria, na verdade, para as 12 tribos de Israel. E 12 apóstolos, 12 discípulos que representam a igreja. Os 12 representam a nação de Israel, os patriarcas, os reis, os sacerdotes que já estavam no céu. Os outros 2 representam os 12 apóstolos de Cristo, que representam a igreja que também já estava no céu. Então nós temos que crer, nós precisamos acreditar que a igreja, antes a grande tribulação, vai estar nos céus. Porque ali diante do trono havia 24 tronos. E 24 tronos estava ali assentado 24 anciões. Que representa Israel e que representa a igreja. Aleluia. Então a gente percebe que eles tinham, na verdade, vestes brancas.
Nós somos a noiva. E a noiva, ela se apresenta ao noivo pura, ela se apresenta ao noivo, né, como uma virgem pura, adornada, né, ataviada, para que ela um dia possa estar nos céus. E tanto Israel como a igreja tinha sobre as suas cabeças coroa, porque a Bíblia diz que no final de cada mensagem à igreja, ele diz aos que vencer. Se a gente pudesse, na verdade, ter tempo, a gente poderia observar, irmãos, que existe aqui uma promessa maravilhosa de Jesus, as igrejas vencedoras. Aquelas que na verdade irão vencer. E as igrejas que irão vencer têm promessas de Deus. A igreja que irão vencer vai na verdade viver o melhor de Deus. E quando nós observamos aqui no capítulo 1, a igreja que na verdade, o capítulo 2, que a igreja que diz que os que vencer, ele disse que daria a oportunidade de se sentar com ele, de reinar com ele, de ter o seu nome, o seu novo nome. Então a gente vai ver, queridos, que nesta mensagem a igreja está nos céus, gloriosa com Deus. Versículo de número 5. E do trono saía relâmpagos e trovão, e vozes diante do trono. Ardia umas 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Versículo de número 6, e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. A Bíblia diz, queridos, que aqueles animais são os animais que a Bíblia representa, como lá em Ezequiel, né? Que na verdade são criaturas que governam ou que têm domínio sobre os governos da terra. A Bíblia diz que esses animais também ele é representado entre os 4 evangelhos. Mateus apresenta Jesus no seu evangelho como leão, o leão da tribo de Judá. Lucas apresenta, na verdade, Jesus como homem que viria para morrer pela humanidade. A gente vê Marcos aí, Marcos apresenta Jesus como homem, Lucas apresenta Jesus como cordeiro. E a gente vê que os evangelhos, eles mostram, na verdade, esses 4 animais, né? E esses 4 animais, a gente vê que o primeiro animal tinha semelhança de leão, o segundo animal, semelhança de bezerro, e tinha o terceiro animal, rosto como rosto de homem, e o 4º animal, semelhante ao de águia. E aí, queridos, nós observamos que o Apocalipse vai se desenrolando, é um mistério, mas nós precisamos, na verdade, entender o que João recebe aqui nesta visão. Aleluia! Nós precisamos ver, queridos, que no capítulo 9, quando os animais davam glória e honra e ação de graça, os que estavam sentados sobre o trono e os que vivem para todo sempre. E aí a gente vai ver, queridos, que como esses animais lá no Ezequiel, no capítulo 1, 5 até o 21, diz que esses animais tinham, na verdade, domínio sobre os governos da terra. A Bíblia diz, querido, que todo olho verá e que toda língua confessará que Ele é o Senhor. E aí aqueles animais, quando eles se prostravam e davam glória, eles davam glória representando as nações da terra, que tem que se dobrar perante ele, que tem que se render perante ele, diante da sua formosura. E os 20, versículo de número 10, que diz que os 24 anciãos prostrava-se diante do que estava sentado sobre o trono,
e adorava o que vive para todo sempre, e lançava as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor, aleluia, de receber a glória, de receber a honra, de receber o poder, porque tu criaste todas as coisas e por a tua vontade tudo foi criado. E aqui os 24 anciãos representam Israel, a igreja, que se prostra perante ele, que adora perante ele. Não um prostrar para reconhecer, mas um prostrar de adorar, de adoração perfeita, porque o versículo diz que eles diziam: digno és, Senhor, tu és digno de receber a glória, Senhor. Tu és digno, Senhor, ó Deus, de receber toda a honra. Tu és digno, Senhor, ó Deus, de receber todo o poder, porque tu criaste, Senhor, todas as coisas e por tua vontade todas as coisas foram criadas. Queridos irmãos, é muito lindo quando, na verdade, nós entendemos que em breve nós estaremos com Cristo. Pregar a salvação é muito bom, mas nós precisamos, na verdade, entender as profecias da palavra, para que diante das profecias em que vivemos, a gente possa, na verdade, ter uma viva esperança. Os dias em que vivemos são dias muito difíceis. Os dias que está por vir não nos oferece uma esperança duradoura. A Bíblia diz que depois que a igreja de Jesus for tirada da terra, iniciará a grande tribulação. Quando a grande tribulação for iniciada, a igreja já não vai estar aqui. Porém, muitos ficarão para trás. Muitos serão deixados. E é neste tempo em que a Bíblia diz que aqueles que perseverarem, que aqueles que não negarem diante dessa tribulação que está por vir, que ficou, que não foi participante do primeiro arrebatamento, ficarão aqui. Eles sofrerão como João sofreu, pelo nome de Jesus e pela defesa da palavra de Deus. Mas o Espírito Santo já não vai estar mais na terra. Eles terão que, na verdade, lutar pelas suas próprias forças. A Bíblia diz que quando, na verdade, essa tribulação iniciar, haverá, na verdade, um período de 3 semanas e meia, ou 3 anos e meio. A Bíblia fala de 3 semanas e meio, mas é 3 semanas e meia. E que na sua totalidade vai dar 7 anos, aonde, na verdade, será implantada uma falsa paz na terra. Depois disso virá, na verdade, a grande tribulação total. Então, que nem eu e nem você esteja aqui para este tempo. Que nem eu e nem a igreja que está presente nesta noite, que nem eu e nem a igreja que está ouvindo nesta noite, possa estar aqui na terra. Porque dias piores estão por vir. Dias difíceis estão por vir. E eu espero, com toda a minha fé, todo o meu coração, que eu seja um dos milhares, que o Senhor aparecerá para, na verdade, nos chamar dos céus. Que esta porta aberta esteja aberta para mim. Que esta porta aberta esteja aberta para os irmãos que estão presentes aqui nesta noite. Que esta porta aberta esteja aberta para a mamãe, para o papai, para o filho, para a filha. Que esta porta aberta possa estar aberta para o primo, para a tia, para o tio.
que nós possamos pregar neste tempo a palavra da revelação, para que a igreja possa ser despertada para encontrar com o Senhor. Nós podemos ser arrebatados a qualquer momento, até mesmo agora, no momento desta mensagem. Até mesmo no momento em que estejamos em casa dormindo. Até mesmo no momento em que estivermos no trânsito dirigindo. Até mesmo no momento em que estivermos prestando nossos serviços nas nossas empresas onde trabalhamos. Que nós possamos a cada dia da nossa vida dizer: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto, Pai, porque eu aceitei o Teu Filho como meu único e suficiente Salvador. Mesmo diante das minhas fraquezas, mesmo diante dos meus pequenos erros e delitos, eu creio que o Senhor é o meu fiel advogado para perdoar todos os meus pecados. Por isso eu encerro a mensagem desta noite dizendo as palavras de João. João, ele escreve em uma das suas cartas dizendo: igreja, meus filhos e minhas filhinhas, não pequei-vos. Vocês não foram chamados mais para o pecado segundo a carne. Vocês não foram chamados mais para viver uma vida dissoluta. Mas vocês foram chamados para ser santo, como santo é aquele que vos chamou. Mas se porventura diante da vida de vocês tiverem algum deslize, algum escorrego, olha, confesse. Dê o pecado ao Senhor Jesus, porque Ele é fiel e Ele é justo para perdoar os vossos pecados. Então estejam atentos, porque em breve nós estaremos com Ele e reinaremos com Ele para todo século sem fim. Amém. Amém. Que Deus abençoe a igreja nesta noite, que sejam, na verdade, todos abençoados, enriquecidos pela palavra desta noite, em nome de Jesus.